Bom dia para você. Café com Palavra mais uma vez. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça. Que a graça do Senhor possa envolver você, que a graça do Senhor possa envolver a sua casa, a sua família. E como é bom sentirmos Deus cuidando de nós. Clamamos o nome de Jesus nessa manhã. Sobre todo nome, Ele é o que nos mantém de pé, Ele é o que nos move, é o que nos guia. Clamamos Jesus nessa manhã, chamamos pelo seu nome, adoramos o seu nome, exaltamos o seu nome, rendemos graças ao seu nome. Bendito seja o nome de Jesus nessa manhã. Teu nome é cura, teu nome é vida. Destrói muralhas, desfaz todo o mal nessa manhã, Senhor. Desfaz todo o mal, desfaz tudo aquilo que vem oprimindo, toda barreira, toda semente de ódio seja desfeita agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo adentre os nossos lares, os nossos corações e que nós sejamos cheios da sua presença, na Candarabaçai, em nome de Jesus. Que nós sejamos cheios da sua graça, do seu poder, do seu amor. Estar na presença de Jesus é o que nos importa. Muitas vezes estamos enfraquecidos, sem forças, desanimados, mas não abatidos. Não entendemos o porquê de certas coisas, mas entendemos que o Senhor nos dá força todas as manhãs. Entendemos que o Senhor nos dá força para ir mais um pouquinho. Nessa manhã o Senhor está dizendo, vai mais um pouquinho. Consegue ir mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Ale, vai mais um pouquinho. Não desanima, não desespere, não pare. Não pare de lutar. Continue, clame o nome de Jesus, porque é somente Ele que pode salvar, somente Ele que pode vir sobre nós. Perdão, somente Ele que pode nos livrar, nos libertar. Somente Ele que pode fazer todo o processo. Então clame o nome de Jesus nessa manhã. Que o nome de Jesus venha sobre nós nessa manhã. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui para ler o Evangelho, livro de Atos, capítulo 15, vai dizer, 15:30. Então ele, tendo se despedido, descer a Antioquia e reunindo a assembleia, entregaram a epístola. E quando a leram, regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. Então, demorando ali algum tempo, foram enviados em paz pelos irmãos, que os devolveram aos que os tinha enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. E Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando também, com muitos outros, a palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltamos a visitar agora os nossos irmãos em todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como eles vão. Era parecer de Barnabé que tomasse consigo a João, que se chamava Marcos. Mas não pareceu prudente a Paulo levá-lo, porque os tinha abandonado em Panfilha, e não continuou com eles no trabalho. E suscitou entre eles uma desavença tal, que se separaram um do outro. E Barnabé, tomando consigo a Marco, entregou-se à vela para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Glória a Deus. Vamos ver hoje a continuidade do capítulo 15, que ontem eles enviam cartas, né? Pedro e os grandes de Jerusalém enviam cartas pelas mãos de Paulo e Barnabé para as igrejas. E essas cartas, quando eles chegam na Antioquia e eles leem as cartas trazem consolações, porque as cartas vêm dizendo sobre a não circuncisão dos gentios, que não era necessário, que não haveria julgo maior do que eles deveriam impor sobre os gentios. Então eles vêm ensinando nas cartas do que eles deveriam se abster para serem membros do caminho, para serem membros da igreja. Deveriam se abster de sacrificar coisas aos ídolos, do sangue, do sufocado, da fornicação. Dessas coisas eles deveriam se conservar. Dessas coisas eles deveriam se abster. Mas não era necessária a circuncisão. E quando eles leem essas cartas, eles se regozijam pela consolação. Diz a palavra do Senhor no versículo 30. Eles se regozijam pela consolação.
E Judas e Silas, que também eram profetas, também consolavam com suas palavras. Então ali eles ficaram em Antioquia por alguns tempos. E Paulo e Barnabé, de repente, eles acham necessário que eles prossigam o caminho. E Paulo sente no coração de voltar a visitar as igrejas por onde eles passaram. Claro, Paulo, um pastor nato, o pastoreio dentro da sua alma. Ele quer visitar ali onde ele pregou, ele quer visitar ali onde ele ganhou almas, para ver como estão aquelas almas, para ver como está crescendo a igreja, para ver o que está acontecendo daqueles por onde ele passou. É um homem segundo o coração de Deus. Paulo, que não quer abandonar suas ovelhas. Paulo, que não quer deixar para lá. Paulo, ele traz o conhecimento, ele ganha a alma e ele quer voltar lá para ver como estão. Ele quer voltar, ele quer dar o sustento, ele quer dar o alimento, ele quer estar dando uma mão naquilo que é necessário. Paulo tem dentro do coração dele o pastoreio. Paulo tem dentro do coração dele as suas ovelhas. Paulo tem dentro do coração dele visitar novamente aqueles que ele ganhou. Não simplesmente ganhar para Cristo, abandonar e nunca mais voltar lá. Não, a sua intenção era voltar em cada lugar. Veja, que diz assim, vamos voltar nas cidades em que nós anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles vão. Vamos lá ver como é que eles estão. Vamos lá ver se eles estão bem. Vamos lá ver se eles estão precisando de algo. Vamos lá ver se alguém desistiu do caminho para nós buscar de volta. Vamos lá ver como é que eles vão. Então, nessa manhã, vamos lá ver como é que eles vão. Vamos lá ver como é que estão essas pessoas que um dia nós ganhamos para Jesus. Vamos lá ver como eles estão. Vamos mandar uma mensagem, saber como vão. Vamos mandar uma mensagem, saber como estão. Então, Paulo, ele decide fazer isso. E aí ele entra em contato com Barnabé. E Barnabé quer levar João Marcos junto. E ali começa um desentendimento. Porque João Marcos, há uns capítulos atrás, ele abandona Paulo e Barnabé na Panfilha. Ele abandona eles no meio do trabalho. Ele desiste do meio do trabalho. A palavra não diz por quê, mas a palavra diz que ele desiste. Então, Paulo gravou. Paulo disse, não vou levar de novo, porque nós vamos estar em pleno meio de trabalho e ele vai abandonar nós novamente. Então eu não sou de acordo que a gente leve. Não é prudente que a gente leve. Não é prudente que a gente leve ele. Mas Barnabé não estava de acordo. Então ali diz a palavra do Senhor que suscitou uma desavença. E essa desavença foi com que eles se separassem um do outro. Então Barnabé pega João Marcos e navegam para Chipre. E Paulo fica em Antioquia e dessa maneira Silas vem com ele. E eles decidem fazer a segunda viagem missionária. Eles decidem ver como estão esses irmãos. Eles decidem ver como estão esses irmãos. Então eles decidem ir para a Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, ou seja, passando por cada igreja e confirmando aquilo que Deus tinha colocado no coração deles, aquilo que Deus tinha decretado na vida daquelas igrejas. E a palavra de hoje, ela me leva a pensar na prudência. Paulo foi prudente em não querer levar alguém que João abandonou no caminho. Alguém que sem motivo aparente te abandona no meio da trajetória. Te abandona no meio de algo que vocês estão vivendo. Te abandona no meio do ministério, te abandona no meio de um relacionamento, te abandona no meio de algo que está nas mãos do Senhor. Te abandona no meio de uma situação, te abandona no meio do caminho, te abandona no meio de uma empresa, te abandona no meio de algo, de uma conversa, te abandona de alguma forma. Então aqui, Paulo foi prudente. Ele disse, não é prudente. Temos que ser prudentes nas nossas decisões. Temos que estar prudentes nas nossas situações. Temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ser prudente para não levar uma... Nessa analogia de hoje, prudente como a serpente, vou dizer para você, nós temos que ser prudentes para não levar com um pau na cabeça, como a serpente. Então ela é prudente. Ela não se posiciona em qualquer lugar para levar com um pau na cabeça. Então ela tem que ser prudente. Então nessa manhã que você possa ser prudente, assim como Paulo disse, não é prudente que levamos a João Marcos. Ele já nos abandonou. Sejamos prudentes nessa manhã nas nossas decisões. Sejamos prudentes nas nossas situações. Sejamos prudentes nas nossas conversações.
Sejamos prudentes na maneira a qual utilizamos as nossas redes sociais. Sejamos prudentes naquilo que nós olhamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos. Sejamos prudentes na maneira a qual nos projetamos, na maneira a qual andamos, na maneira a qual vestimos, na maneira a qual calçamos. Sejamos prudentes na maneira a qual nos apresentamos. Sejamos prudentes no tom a que falamos. Sejamos prudentes na maneira de servir, na maneira de agradar e na maneira de andar. Sejamos prudentes em tudo aquilo que nós fizermos, que nós possamos ser prudentes em todas as áreas da nossa vida. Na hora de levantar e na hora de dormir, sejamos prudentes. Na hora de pernoitar numa casa, sejamos prudentes. Na hora de educar nossos filhos, sejamos prudentes. Na hora de educar nossos netos, sejamos prudentes. Na hora de intervir no relacionamento dos outros, sejamos prudentes, porque não devemos intervir naquilo a qual não somos chamados. E quando somos chamados, devemos intervir de uma maneira prudente. Então que nessa manhã a prudência seja palavra de ordem para o meu e para o teu coração. Sejamos prudentes no nosso dirigir. Sejamos prudentes quando saímos à rua. Sejamos prudentes e observamos tudo aquilo que está à nossa volta. Sejamos prudentes na nossa alimentação, nos nossos exercícios físicos. Sejamos prudentes em tudo, porque em tudo o Senhor está no controle. E se Ele nos deu a palavra da prudência nessa manhã, sejamos prudentes até na hora de ministrar. Sejamos prudentes até na hora de dizer não. Sejamos prudentes na hora de dizer sim. Sejamos prudentes na hora de manter uma relação, um relacionamento com alguém. Sejamos prudentes, que seja na amizade, no relacionamento amoroso, que seja numa relação de pais e filhos, que seja uma relação de patrão e empregado. Sejamos prudentes em tudo aquilo que nós colocarmos à planta dos nossos pés. Que a prudência seja sobre nós nessa manhã. Que a prudência esteja sobre nós nessa manhã. E que nós recebamos do alto Espírito de Deus a prudência sobre as nossas vidas. Pai, eu oro nessa manhã para que o nosso coração seja aberto para levarmos com prudência tudo aquilo que o Senhor nos decretar e nos confirmar como ministério. Pai, abre sobre nós o leque, Senhor Jesus, da prudência. Pai, que nós possamos ser prudentes em tudo, Pai. Que nós possamos ser prudentes em cada momento da nossa vida. Pai, porque nós sabemos que a prudência, Pai, vai nos levar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Pai, em nome de Jesus, dê-nos prudência nessa manhã, em toda a área da nossa vida. Que nós sejamos prudentes. Que Deus abençoe você nessa manhã. Seja prudente como a serpente. Seja prudente, para que alguém não taque um pau na sua cabeça, para que você não leve um pau na sua cabeça. Ser prudente, porque a serpente, ela é prudente e ela só sobrevive devido à sua prudência. Então que nós sejamos prudentes mediante a qualquer situação nessa manhã. Eu sei que a analogia da serpente ninguém gosta, porque ninguém quer ser serpente, mas ninguém precisa ser serpente para ser prudente. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo lhe dê prudência, em nome de Jesus.